voz suave, porque algumas pessoas disseram que preferem sussurrando, ok? Antes da gente começar, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E se você tiver interesse em um ASMR exclusivo, é só me chamar lá no e-mail, ok? Trouxe vocês mais pra perto do meu cenário hoje com os meus bichinhos de pelúcia pra tentar trazer um ambiente mais acolhedor, tá bom? Então vem comigo que eu vou te fazer dormir bem, bem, bem gostosinho essa noite. Ok, já acomodei o meu microfone aqui. Talvez o áudio vai ficar mais baixo agora, então se você quiser aumentar o volume do seu celular, tá? Eu comprei este livro especialmente para contar as historinhas que estão nele pra você, tá bom? Você já tá bem deitado, deitada, coberto, com uma roupa bem confortável. Ok, então, porque você vai relaxar bastante, tá bom? Eu vou contar essas historinhas até você pegar no sono e dormir, tá? Tem alguma história em específico que você quer que eu conte pra você? Deixa eu pegar aqui alguns exemplos. O Pássaro Dourado, João o Felizardo, A Bela Adormecida, As 12 Princesas Dançarinas, O Pescador e sua esposa, Gato e Rato em Companhia, Rapunzel, João e Maria, A Noiva do Ladrão, O Pequeno Polegar. E aí, qual que você quer? Temos muitas historinhas. Já escolheu qual você quer? Já que você não se decidiu, vamos fazer o seguinte. Eu vou começar contando a primeira historinha. E aí, se você não tiver dormido ainda, eu conto mais uma. Pode ser? O título da nossa história é O Pássaro Dourado. Então vamos lá. Certo rei tinha um belo jardim no qual havia uma árvore que dava maçãs douradas. As maçãs sempre eram contadas e quando chegou uma época em que começaram a madurar, notou-se que a cada noite uma desaparecia. O rei ficou muito zangado e ordenou que o jardineiro passasse a noite em vigília debaixo da macieira. Este mandou o filho mais velho cumprir a função, mas por volta das 12 horas o rapaz pegou no sono e pela manhã outra maçã havia sumido. Então o segundo filho foi enviado para vigiar. E à meia-noite ele também adormeceu. E pela manhã outra maçã havia sido levada. O terceiro filho se ofereceu para ficar de guarda, mas a princípio o jardineiro não quis permitir, por medo de que algo de mal lhe acontecesse. Depois finalmente cedeu e o garoto se deitou debaixo da árvore para observar. Quando o relógio
pássaro de ouro puro surgindo voando. Quando o bicho estava picando uma das maçãs, o filho do jardineiro levantou-se prontamente e atirou uma flecha em sua direção. Porém, a flecha não feriu o pássaro, apenas arrancou uma pena de ouro de seu rabo. Então o animal voou para longe e a pena de ouro foi levada ao rei pela manhã, e todo o conselho foi convocado. Todos concordaram que ela valia mais do que toda a riqueza do reino, mas o rei disse: uma única pena não tem serventia alguma, preciso ter o pássaro todo. Então o filho mais velho do jardineiro partiu, achando que seria bastante fácil encontrar o pássaro dourado, e quando havia caminhado bem pouco, chegou a um bosque onde avistou uma raposa sentada. Ele sacou uma flecha e se preparou para atirá-la. Então a raposa disse: não atire em mim, pois lhe darei um bom conselho. Sei qual é a sua missão. Você quer encontrar o pássaro dourado. Você chegará a um vilarejo pela noite e verá duas hospedarias, uma diante da outra. Uma delas é de aparência agradável e bela. Não entre nela. Passe a noite na outra, embora possa parecer bastante humilde e devastada. Mas o jovem pensou consigo mesmo: como um animal como este pode saber disso? Então ele atirou a flecha na raposa, mas errou, e o animal eriçou o rabo para o alto e correu o bosque adentro. O rapaz seguiu seu caminho e pela noite chegou ao vilarejo onde ficavam as duas hospedarias. Em uma delas havia pessoas cantando, dançando, banquetando, mas a outra parecia muito suja e pobre. Eu seria extremamente tolo, disse ele, se ficasse naquela pocilga em vez de ficar nesse lugar adorável. Então ele entrou na hospedaria charmosa, comeu e bebeu à vontade, esquecendo-se do pássaro e também do seu país. O tempo passou e, como o filho mais velho não retornou e não houve notícias do seu paradeiro, o segundo filho do jardineiro partiu e o mesmo lhe aconteceu. Ele encontrou a raposa que lhe deu um bom conselho, mas quando chegou às duas hospedarias, seu irmão mais velho estava postado à janela, onde as festividades corriam, e o chamou para entrar. O rapaz não conseguiu resistir à tentação e entrou, esquecendo-se da mesma forma do pássaro dourado e de seu país. O tempo passou novamente e o filho mais novo também desejou partir pelo mundo selvagem para procurar o pássaro dourado, mas seu pai não lhe deu ouvidos por um bom tempo, pois era muito afeiçoado ao filho e receava que algo de mal também lhe acontecesse ou impedisse o seu retorno. No entanto, finalmente concordou que ele deveria ir, pois não conseguia se aquietar em casa. Quando chegou ao bosque, encontrou a raposa e ouviu o mesmo conselho. Ele, contudo, foi grato à raposa e não tentou lhe tirar a vida como os irmãos tinham feito. Então a raposa disse: sente-se sobre meu rabo e viajará mais rápido. Então ele se sentou e a raposa começou a correr diante deles. E adiante eles seguiram mundo afora tão rápido que seus cabelos assoviavam ao vento. Quando chegaram ao vilarejo, o garoto seguiu o conselho da raposa e, sem olhar em volta, seguiu para a hospedaria miserável e lá repousou a noite toda tranquilamente. Pela manhã, a raposa retornou e encontrou-o quando estava iniciando sua jornada e disse: siga em frente até chegar a um castelo, diante do qual encontrará uma tropa inteira de soldados profundamente adormecidos. Não se preocupe com eles, apenas entre no castelo e siga adiante até chegarem a um
está preso em uma gaiola de madeira. Próxima a ela você verá uma bela gaiola dourada, mas não tente libertar o pássaro da surrada gaiola e colocá-lo na bonita. Caso contrário, você vai se arrepender. Então a raposa eriçou o rabo novamente. O jovem se sentou e os dois partiram mundo afora, até seus cabelos assoviarem ao vento. Diante do portão do castelo, tudo estava como a raposa havia dito. Então o rapaz entrou e encontrou o salão, onde o pássaro dourado estava pendurado em uma gaiola de madeira, e debaixo dela encontrava-se a gaiola dourada. As 3 maçãs de ouro que haviam sido roubadas também estavam por ali. Então o garoto pensou consigo mesmo: seria muito cômico levar um pássaro tão belo nessa gaiola surrada. Então ele abriu a portinhola, pegou o animal e o colocou na gaiola dourada. Mas o pássaro grasniu tão alto que todos os soldados despertaram, prenderam-no e levaram ao rei. Na manhã seguinte, a corte se reuniu para julgá-lo e, depois de que tudo foi ouvido, sentenciou-o à morte, a menos que ele levasse ao rei o cavalo dourado, que podia cavalgar tão rápido quanto o vento. Se o fizesse, o pássaro dourado lhe seria dado. Então ele partiu novamente em sua jornada, suspirando em uma imensa desesperança, quando subitamente sua amiga raposa apareceu e disse: agora você sabe o que acontece quando não dá ouvidos aos meus conselhos. Eu ainda lhe direi, no entanto, como encontrar o cavalo dourado, se fizer como eu mandar. Deve seguir em frente até chegar ao castelo, onde o cavalo está em seu estábulo. Ao lado dele, um cavalariço estará deitado em sono profundo e roncando. Leve o cavalo silenciosamente, mas não se esqueça de colocar a sela de couro gasta em cima dele e não a dourada, que também estará por ali. Então o rapaz sentou-se no rabo da raposa e eles partiram mundo afora até seus cabelos assoviarem ao vento. Tudo correu bem e o cavalariço estava deitado roncando com a mão sobre a sela dourada. Mas quando o jovem olhou para o cavalo, pensou que seria uma lástima colocar a sela de couro sobre ele. Eu lhe darei a sela boa, disse ele. Tenho certeza de que ele merece. Quando ele pegou a sela dourada, o cavalariço despertou e berrou tão alto que todos os guardas apareceram e o aprisionaram. E pela manhã ele estava novamente diante da corte para ser julgado e foi condenado à morte. Mas foi acordado que se ele conseguisse levar certa princesa até lá, não seria morto e o cavalo e o pássaro lhe seriam dados. Então ele seguiu seu caminho muito entristecido, mas a velha raposa apareceu e disse: por que você não me ouviu? Se tivesse ouvido, teria ido embora tanto com o pássaro quanto com o cavalo. Entretanto, eu aconselharei mais uma vez: siga em frente e pela noite chegará a um castelo. À meia-noite a princesa vai para a casa de banhos. Vá até ela e a beije, e ela permitirá que você a leve embora. Mas tome cuidado para não apiedar dela e permitir que se despeça dos pais. Então a raposa eriçou o rabo e eles partiram mundo afora até os seus cabelos assoviarem novamente. Quando chegaram ao castelo, tudo estava como a raposa havia dito, e à meia-noite o jovem encontrou a princesa a caminho de seus banhos e a beijou. Ela concordou em fugir com ele, mas implorou em muitas lágrimas que permitisse que ela se despedisse do pai. Em um primeiro momento ele recusou, mas ela chorou mais e mais e caiu em seus pés até que por fim ele cedeu. Mas assim que ela chegou à casa do pai, os guardas acordaram
e ele foi preso novamente. Então ele foi levado ao rei, que disse: jamais terá minha filha, a menos que em 8 dias escave um morro que obstrui a visão da minha janela. O morro era tão grande que nem o mundo inteiro conseguiria escavá-lo, e após ele trabalhar por 7 dias e ter tido pouquíssimo progresso, a raposa apareceu e disse: vá deitar e dormir, eu trabalharei por você. E pela manhã o rapaz acordou e o morro não estava mais lá. Então ele foi alegremente até o rei e contou que não havia mais o morro e deveria lhe entregar a princesa. O rei então foi obrigado a honrar sua palavra e lá se foram o jovem e a princesa. Então a raposa apareceu e disse: nós teremos os 3, a princesa, o cavalo e o pássaro. Ah! Exclamou o jovem, isso seria ótimo, mas como que eu conseguiria fazer isso? Se me ouvir, instruiu a raposa, é possível. Quando chegar ao rei e ele perguntar pela bela princesa, deve dizer: aqui está ela. E ele ficará radiante, você montará no cavalo dourado, que eles darão, e estenderá a mão para despedir deles, mas aperte a mão da princesa por último. Então coloque-a rapidamente no cavalo atrás de você, bata os esporões do animal e galope o mais rápido que conseguir. Tudo correu bem, então a raposa disse: quando chegar ao castelo onde está o pássaro, eu ficarei com a princesa à porta, você entrará e conversará com o rei. Quando ele vir que é o cavalo certo, lhe trará o pássaro, mas você precisa permanecer montado e dizer que quer vê-lo para garantir que é o pássaro dourado verdadeiro. E quando o tiver na mão, galope para mais longe. Isso também ocorreu como a raposa havia informado. Eles pegaram o pássaro, a princesa, montaram novamente no cavalo e galoparam para dentro de um grande bosque. Então a raposa apareceu e disse: agora me mate, corte minha cabeça e meus pés. Mas o jovem se recusou a fazê-lo. Então a raposa disse: eu lhe darei um bom conselho, mesmo assim, tome cuidado com 2 coisas. Não resgate ninguém da forca e não se sente à beira de qualquer rio. Então o jovem partiu. Bem, pensou ele, não será difícil seguir esses conselhos. Ele galopou adiante com a princesa até finalmente chegar ao vilarejo onde havia deixado seus 2 irmãos. Lá houve um grande tumulto e alvoroço, e quando perguntou qual era o problema, as pessoas contaram: 2 homens estão. Quando se aproximou, o jovem viu que os 2 homens eram seus irmãos, que haviam se tornado ladrões. Então ele perguntou: não há alguma maneira de salvá-los? Mas as pessoas disseram que não, a menos que ele entregasse todo o seu dinheiro para comprar a liberdade dos criminosos. O jovem não parou para pensar no assunto, apenas pagou o que foi pedido. Assim seus irmãos foram libertados e seguiram com ele na direção de casa. Quando chegaram ao bosque onde haviam encontrado a raposa pela primeira vez, estava tão fresco e agradável que os 2 irmãos disseram: vamos nos sentar à beira do rio e descansar um pouco para comer e beber algo. O mais jovem concordou, esquecendo-se do conselho da raposa, e sentou-se à beira do rio. Sem que ele suspeitasse, seus irmãos vieram por trás e o empurraram na água, levando a princesa, o cavalo e o pássaro, e foram para casa até seu rei senhor e disseram: conquistamos tudo isso com o nosso trabalho. Houve grande regozijo, mas o cavalo se recusou a comer, o pássaro se negou a cantar e a princesa não parava de chorar. O filho mais novo atingiu a base do leito do rio. Por sorte, estava quase seco, mas seus ossos estavam quase quebrados e a ribanceira era tão íngreme que ele não conseguiu encontrar uma forma de escapar. Então a velha raposa apareceu mais uma vez e o reprimiu por não seguir seus conselhos. De outro modo, nada de mal lhe teria acontecido.
Mesmo assim, ponderou a raposa, não posso deixar você aqui, então agarre meu rabo e segure com firmeza. Então o bicho o tirou de dentro do rio e disse a ele, quando já estavam na margem: seus irmãos estão fazendo uma vigília para matar você e se o encontrarem no reino. O jovem se vestiu como um homem pobre e entrou secretamente na corte do rei. E mal tinha passado pelas portas quando o cavalo começou a comer, o pássaro principiou a cantar e a princesa parou de chorar. Então ele foi até o rei e contou tudo sobre a trapaça de seus irmãos, que foram capturados e punidos. A princesa foi-lhe entregue novamente, e depois da morte do rei, ele herdou o reino. Após muito tempo, ele foi caminhar pelo bosque, e a velha raposa o encontrou e implorou, com os olhos cheios de lágrima, que ele a matasse e lhe cortasse a cabeça. Finalmente ele o fez. Em um instante, a raposa se transformou em um homem, que era, no fim das contas, o irmão da princesa, que havia desaparecido há muitos e muitos anos. Cara, que história longa! Vocês gostaram de vídeos assim? Se vocês gostaram, eu posso trazer mais vídeos lendo as historinhas, porque tem muitas histórias nesse livro. Eu posso trazer contando com voz suave também. Por sinal, eu tive que contar um pouquinho com voz suave no final, porque tô quase sem voz. Mas enfim, espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se encontra no próximo vídeo, beleza? Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!